Que abram vossas Bíblias no livro de 1 Samuel. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 15. Deus de maravilhas. Aleluia, Jesus. Livro de 1 Samuel, capítulo 15. A partir do versículo 10. Glória a Deus, aleluia. Todos acharam, irmãos? Glória a Deus, diz assim: Então o Senhor falou a Samuel: Arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. Aleluia, Jesus. De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gilgal. Quando Samuel o encontrou, Saul disse: O Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou: Então, que bramido de ovelhas é esse que ouço em meus próprios ouvidos? Que mugido de boi é esse que estou ouvindo? Respondeu Saul: Os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Samuel disse a Saul: Fique quieto. Eu lhe direi o que o Senhor me falou esta noite. Respondeu Saul: Dize-me. E Samuel disse: Embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou líder das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão, ordenando: Vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas. Guerreie contra eles até que os tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Porque se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova. Amém, igreja? Pode se assentar em nome do Senhor. Aleluia. Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? E a minha vontade, igreja, era de chorar aqui neste momento, quando eu comecei a ler essa palavra. Em casa eu já havia, ali num curto tempo, começado a ler e a meditar, mas no momento em que eu abri aqui, que eu comecei a ler, a minha vontade era de chorar. Principalmente quando o Senhor, Ele fala para Samuel que ele tinha se arrependido por ter colocado Saul como rei de Israel. Aleluia, Jesus. Porque antes do Senhor falar para Samuel, a qual havia se arrependido para com Saul, Deus tinha pedido a Samuel que fosse até Saul e que lhe ordenasse que ele fosse à terra dos amalequitas e que destruísse todo aquele povo, que destruísse tudo aquilo a qual eles possuíam, ovelhas, bois, gados, tudo aquilo que eles tinham teriam que ser destruídos, tudo, não teriam que sobrar nada. E isso teria que ser feito para a honra e glória do próprio Deus. Aleluia, Jesus. Porém, Saul, o rei, chamou os seus oficiais, foi até a terra daquele povo
e começou ali a destruir algumas coisas, porque o que ele viu que aquela terra tinha de melhor, os melhores bois, os melhores gados, as melhores ovelhas, os melhores carneiros, ali ele começou a pegar para levar para si juntamente com os seus soldados. E ainda por cima, além dele pegar os bens materiais daquele povo, ele poupou a vida do rei dos amalequitas, a qual o Senhor havia lhe ordenado que era para matar todos, para que não sobrasse nenhum. Porque quando Deus ele quer exercer a glória dele, o poder dele, quando ele quer destruir, igreja, ele destrói. Aleluia. Como foi louvado aqui hoje. O Senhor ele abate, ele dá, ele também tira. E quando o Senhor ele ordenava para que Saul fizesse isso, é para que ele exterminasse com tudo, que não sobrasse nada sobre aquela terra. Nada. Tudo que tinha lá tinha que haver destruído. Porém, ele foi e poupou a vida do rei. Já trouxe algo de outro povo que não era para ele fazer. Já estava desobedecendo a ordenança do Senhor. Trouxe ele consigo o rei dos amalequitas. Trouxe ele consigo os bens materiais daquele povo, a qual ele não necessitava, porque ele era rei. Por ele ser rei, ele já tinha bens materiais. E o Senhor queria um rei a qual fosse obediente a ele. E aí à noite o Senhor chega para Samuel e diz: eu me arrependi por ter ungido Saul como rei. Eu me arrependi de tê-lo colocado como rei sobre Israel. E Samuel, quando ouve o Senhor a falar com ele, ele fica irado. A Bíblia diz que ele se ira. E ele passou a noite toda conversando com o Senhor. Ele passou a noite inteira conversando o tempo todo ali com Deus. Porque assim como ele estava como profeta ali, como servo do Senhor, como um canal entre Deus e Saul, a qual o Senhor enviava mensagem através da vida de Samuel para falar a Saul. Ele estava ali como um canal entre Deus e Saul. Então, quando ele ficou irado, também significa que ele também ficou, ali com aquele sentimento por dentro. Talvez ele não entendia, mas por que ele não obedeceu ao Senhor? Se eu fui claro com ele, por que ele não fez? E ele se levanta, igreja. A Bíblia diz que logo de madrugada ele se levanta e vai até Saul. Quando ele chega lá no local onde Saul estava, aí o povo lhe fala: Saul não se encontra aqui. Ele saiu, ele deu uma saída, e quando menos espera, Saul ele já estava retornando e encontrando-se com Samuel. Ele já vai logo dizendo: Deus te abençoe. Fiz o que o Senhor, olha, igreja, a mentira do homem. Fiz aquilo que o Senhor tinha mandado eu fazer. A mentira do homem. Achando ele que, mentindo para Samuel, ele estava conseguindo enganar a Deus. Porque nós, como seres humanos, achamos que podemos enganar o outro. Mas quem engana a Deus? Aleluia.
Aleluia. Quem, igreja? Foi pregado na nossa igreja domingo que para onde nós formos, lá o Senhor estará. Aleluia. Se nós entrarmos dentro de um buraco no chão, lá o Senhor estará. Não há para onde fugir, não há para onde correr. Porque o Senhor, Ele nos observa. E o Senhor, Ele vê tudo, porque Ele é dono de tudo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E achando ele que estava enganando a Deus, que estava enganando a Samuel. Mas vejamos, igreja, que antes de Samuel chegar lá, no encontro com Saul, Deus já havia falado com Samuel. Deus já havia revelado a Samuel o pecado de Saul. Ele era um profeta. O Senhor o usava. E às vezes nós achamos que mesmo Deus vendo, mesmo nós sabendo que as pessoas não sabem, mas Deus está sabendo que está tudo encoberto, porque só Deus sabe, mais ninguém. E quando Deus usa a pessoa para revelar a igreja? É Deus. Porque achou Saul que estava ali encoberto, né? Que ele não iria saber de nada. E quando Deus, ele revela ao profeta o pecado, o erro, Deus, ele também dá evidências. Porque quando Saul, ele abre a boca e fala: Deus te abençoe, eu fiz tudo que o Senhor me ordenou. De repente, Samuel ouve um bramido de ovelhas, um barulho de ovelhas. E ele diz: foi? Se você obedeceu ao Senhor, e que barulho é esse que eu estou ouvindo? Aleluia. Sabe por quê, igreja? A Bíblia diz que nada fica em oculto, que nada fica encoberto. É Deus, aleluia. Porque tudo o Senhor traz à tona. Sim, meu Senhor. No tempo dele, mas tudo ele traz à tona. Aleluia. Há coisas que hoje a gente não sabe, que vai saber depois de 1 ano, 2, 3, mas o Senhor, ele traz à tona. E ali, Saul achando que estava, né? Já ganhei Samuel aqui no papo. Já sabendo Samuel do erro dele, mas ainda assim o Senhor foi lá e já mostrou logo a evidência. Para ele não ter como negar, né? Porque talvez Samuel podia falar: mas o Senhor me falou. E ele poderia falar: não, pode olhar que aqui não tem nada. Podes ver, né? Mas o Senhor logo já deu ali a sensibilidade para poder Samuel ouvir. No meio de tantos homens, porque eram muitas pessoas, mas Samuel ouviu o bramido das ovelhas. Meu Deus. E às vezes nós nos encontramos dessa forma, lidamos com situações e com pessoas dessa forma, a qual não mostram verdadeiramente a sua posição. Mas o Senhor nos faz ter sensibilidades. Aleluia. Sensibilidades de vermos evidências. Evidências a qual confirma aquilo a qual Ele já nos tinha revelado. E então, Samuel pergunta a ele: que bramido é esse que eu estou ouvindo? O que foi que aconteceu? Ele novamente diz: não, aí foram os oficiais que trouxeram os melhores animais, trouxeram os melhores gados, os melhores rebanhos, para que eu oferecesse um holocausto ao Senhor teu Deus. Eu acho que naquele momento
se Samuel ele já está virado, mais virado ainda ele ficou. Porque primeiro que ele já tinha mentido, que fez tudo aquilo que o Senhor tinha lhe ordenado e não fez. Segundo, ele tinha levado aqueles bens materiais por sua própria ambição. E mesmo assim, na hora, ele falou que tinha levado para o Senhor, sendo que o Senhor não tinha pedido nada a ele. E às vezes nós fazemos isso, igreja. Nós queremos as coisas para nós, que não estamos necessitando, e aí depois ainda falamos, mas é para Deus. É para Deus. Eu estou fazendo assim porque é para Deus, eu estou fazendo assado porque é para o Senhor. E esquecendo que lá atrás deixou de obedecer aquilo que o Senhor tinha ordenado. Jesus. Aí lá na frente, quando nós já pecamos, já erramos, aí nós ainda conseguimos falar que estamos fazendo para Deus. Mentimos para nós, queremos mentir para Deus e continua mentindo. O ser humano tem essas características. E ali Samuel diz: sabe o que o Senhor me falou esta noite, Saul? Que assim como você não obedeceu a ele, ele lhe reprova como rei. Assim como você o reprovou em não obedecê-lo, ele lhe reprova como rei hoje. E antes, ele ainda diz: acaso, Saul, tem o Senhor mais prazer em holocaustos do que se obedeça a tua palavra? Do que se obedeça às tuas ordens? Que prazer terá o Senhor em sacrifícios, em holocaustos, se não terá obediência? Porque às vezes nós achamos assim, igreja, que eu estou fazendo tal coisa em sacrifício ao Senhor. Eu estou fazendo isso ou aquilo porque eu estou me sacrificando, estou dando tudo de mim em sacrifício a Deus. Quando na verdade o principal, que é obedecer, não está acontecendo. E pensando nós que Deus ele não nos reprova. Pensando nós que somente pedir perdão ali o Senhor nos perdoa, mas não será possível de nos reprovar. Oh, igreja. Além da reprovação, ainda vem a consequência. Pelo erro e pecado da desobediência. Porque tudo isso Saul ele teve que lidar. Quando Samuel lhe disse: o Senhor te reprova hoje como rei de Israel. E Samuel continuou andando para ir embora. E lá vem Saul correndo atrás dele, segurando nas vestes dele: não vá, fique aqui para que eu adore ao Senhor. Eu pequei contra o Senhor, fique aqui, não vá. E Samuel, igreja, friamente olha para ele e diz: na hora que ele pegou nas vestes de Samuel, as vestes de Samuel rasgou, porque ele acabou puxando. E quando as vestes dele se rasga, ele olha para Saul e diz: assim como essa veste rasgou, assim também o Senhor te reprova hoje. E ele saiu, igreja. E Saul ali, insistindo: não vá, para que eu adore ao Senhor. Ele achou o quê? Que ele pecou
o Senhor vai me perdoar e vai me deixar continuar aqui no mesmo lugar. Samuel voltou, adorou ao Senhor com ele, por conta que ele insistiu, mas dali em diante, a aliança de Deus já não estava mais com ele. Porque o Senhor já tinha outro para colocar no lugar dele. E o Senhor falou com Saul: o Senhor já tem outra pessoa para colocar no seu lugar, melhor do que você. Vou ler aqui, igreja, porque às vezes a gente pensa que Deus não é capaz de nos falar essas coisas. Mas o mesmo Deus que é amor, ele também é justiça. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Podemos vir aqui em 1 Samuel novamente, 15. Aleluia, Jesus. Deus de maravilhas. Aleluia. Glória a Deus. No versículo 24 diz assim: pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor, as instruções que tu me deste. Tive medo dos soldados e os atendi. Agora te imploro, perdoe o meu pecado e volta comigo para que eu adore o Senhor. Samuel, contudo, lhe disse: não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor e o Senhor o rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou-se à barra do manto dele e o manto se rasgou. E Samuel lhe disse: o Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel e o entregou a alguém que é melhor do que você. Ei, Deus. Deus poderoso. Aleluia, Jesus. Aí nós achamos, igreja, que às vezes nós somos insubstituíveis, né? Nós achamos que Deus não vai me tirar ou me mover de alguma posição porque não tem outra pessoa, ou porque nós achamos que somos o melhor ou a melhor. É dessa forma. E Deus, igreja, Deus, ele faz o que ele quer. Aleluia. Aleluia, Deus. Tu és o dono de tudo, Senhor. Deus, ele faz o que ele quer. Aleluia. Aleluia, Jesus. Deus viu que em Saul não havia aquilo que ele queria para um rei de Israel. Aleluia. Não havia nele um conteúdo que tinha que ter o principal, que era a obediência. Mas aí nós dizemos: mas não foi o próprio Deus que ungiu ele? Foi. Mas também foi o próprio Deus que o tirou. Porque o mesmo Deus que levanta é o mesmo Deus que abate. Deus. E às vezes queremos brincar com Deus. Se Deus, ele é um Deus tão poderoso, e às vezes nós continuamos brincando, achando que porque nada está acontecendo, consequência nenhuma está vindo, eu vou continuar da mesma forma que eu estou, né? As bênçãos estão correndo, estão indo tudo bem. E aquele erro ou aquele pecado que aconteceu, já que até hoje não teve nada, e você segue em frente. A consequência, ela vem. Ela vem. Nós costumamos dizer que cedo ou tarde, mas para Deus é tudo no tempo certo. Aleluia. Aleluia. Não tem nada tarde, não tem nada cedo, é tudo no tempo certo. Glória a Deus. E às vezes Deus, ele nos fala: é X, é X, é pau, é pedra, é pedra. Aí quando Deus fala pra gente é só X, nós queremos colocar o X, o pau, a pedra. Distorcemos as coisas a qual o Senhor, ele nos manda fazer. Nós queremos às vezes distorcer para colocar aquilo que nós queremos fazer à frente
daquilo que o Senhor já tinha ordenado a fazer do jeito dele. Jesus. Porque foi assim que Saul ele fez. O Senhor mandou ele ir, ele foi. O Senhor mandou ele exterminar, ele não exterminou. Ele somente fez aquilo que ele quis. Ele colocou a vontade de Deus em segundo plano e a dele em primeiro. Colocou ali a vontade dele naquele momento, pegou ali o que ele quis, o que ele não quis ele jogou para lá e exterminou, e o restante levou tudo com ele. E às vezes, igreja, quantas e quantas vezes cristãos, servos de Deus têm feito isso? Deus. Colocado a sua vontade na frente da vontade de Deus. Colocado o seu querer à frente do querer de Deus. E ainda diz assim, porque ele foi, exterminar, ele levou os oficiais. Ele ainda diz assim: eu fiz tudo que o Senhor mandou. E às vezes nós somos assim. Mas eu fiz o que o Senhor mandou, eu fui. Mas esquece de contar os detalhes. Os detalhinhos. Que os nossos quereres, as nossas vontades, chega ali no meio do querer de Deus e da vontade de Deus. E às vezes lá no final o resultado não é o mesmo. Não é o mesmo. Já a obediência de Samuel era extrema. Quando ele viu que Saul, nem mesmo o rei dos amalequitas, que teria que ser a primeira coisa que ele teria que fazer, no meu entendimento, se Deus me dá a sua ordem, vai lá e extermina. Eu acho que a primeira coisa que eu tinha feito logo era matar logo o rei. Porque a nação toda já ficaria mais desmoronada. Não. Matou o povo, levou os bens e ainda levou o rei. Aí nós nos perguntamos para que ele pegou aquele rei vivo e levou um povo que era inimigo de Deus, a qual se o Senhor falou mata, era para matar. E a Bíblia diz que este rei, a qual o Senhor tinha mandado exterminar, era porque já tinha feito mal o povo dele, lá nos tempos antigos, na passagem ainda do Rio Jordão, a qual quando o povo atravessou, a qual quando o povo ainda estava ali no deserto andando, encontrando às vezes com outras nações, com outros povos, aquele povo tinha sido mal para o povo de Deus. E tinha chegado o dia, o tempo de Deus acertar as contas com aquele povo. Mas nem isso Saul conseguiu. Ele não conseguiu porque a sua ambição, o seu desejo foi maior, falou mais alto. E nós vemos que, meu Deus, como nós às vezes queremos manipular e abafar. Geralmente quando Deus nos ordena fazer algo, porque a palavra de Deus já é uma ordenança para nós. Aleluia. E quando nós não cumprimos a palavra de Deus e as ordenanças dele, é porque nós estamos fazendo os nossos quereres e as nossas vontades. Sabendo nós que lá na frente terá uma consequência. Meu Deus. Qual foi a consequência de Saul? O Senhor Deus mandou um espírito, presta atenção, igreja, um espírito que atormentasse a vida de Saul. Eita.
ele estava convivendo com o espírito, igreja, tipo espírito de loucura, que ficava atormentando ele. Foi a consequência. Ah, mas foi o diabo. Não foi o diabo, não. A Bíblia diz que foi Deus que enviou aquele espírito para atormentar ele. Glória a Deus. Que às vezes a gente vê as coisas acontecendo, né? Pessoas atormentadas e pessoas assim, tá assado, a gente fala, é o diabo ali, viu? Meu Deus do céu, o diabo ali tá agindo, viu? É inimigo puro. Nem todo, igreja. Nem todo aquele, nem todo aquela. Geralmente são, vamos dizer assim, alguns. Porque para Saul, esse espírito foi ele mesmo que causou através da desobediência dele. Então lá na frente aquele espírito veio para atormentar a vida dele. Aleluia, Jesus. Deus. E às vezes nós vemos pessoas atormentadas na fé e não entendemos o porquê. Nós falamos, meu Deus, por que fulano está passando por isso? Creio que muitos se perguntavam, o rei, nossa, o próprio rei da nação, que situação lamentável, um espírito de loucura. Por que será? Gente, acho que, né? Que nós seres humanos somos assim. Às vezes nós temos primeiro a curiosidade física de saber o porquê, do que a curiosidade espiritual de procurar ter discernimento em Deus. Porque nem tudo a gente pode colocar as nossas mãos. Nem tudo a gente pode, mexer. Principalmente quando a pessoa ela está ali, debaixo da mão de Deus. Que às vezes nós queremos, né? Tá lá debaixo da mão do Senhor, tá sofrendo, tá macetando, tá passando ali. Igual o povo fala, é o pão que o diabo amassou, e a gente quer ir lá e tirar, cobrir de oração, colocar as nossas mãos, e a consequência que estava nele pula logo para você. Porque isso acontece, viu, igreja? É mundo espiritual. Se você mexe naquilo que não é para você mexer, você acaba também recebendo um pouquinho ali da carga espiritual que a pessoa está passando e vivenciando. Aleluia. Samuel, direto ele ficava se lamentando pela vida de Saul. E o próprio Deus falava com ele, por que você se lamenta pela vida de Saul? Por quê? O Senhor já não queria mais que Samuel se preocupasse com Saul. Porque ele próprio já tinha providenciado outra pessoa para colocar no lugar de Saul. E ele diz, olha Samuel, se levanta. Vá até a casa de Jessé. Porque Samuel ainda estava ali se lamentando por Saul. E às vezes nós ficamos assim, igreja. Nos lamentando por pessoas a qual o Senhor mesmo já deixou ali de uma forma a qual ele já quer outro para substituir. E às vezes nós ainda ficamos lamentando, a qual o Senhor não lamenta mais. Porque há decisões de Deus que ele toma, a igreja, que é ele. Aí nós falamos, não, mas talvez foi porque eu não orei o suficiente, talvez foi por isso, foi por aquilo. Não, igreja. Deus não é menino. Deus, ele sabe de tudo aquilo que ele faz. Deus, ele tem consciência mais do que nós, ele sabe de tudo. E às vezes nós achamos assim que nós podemos controlar Deus com as nossas orações. Nós achamos que através das nossas orações, Deus, ele opera sim, ele faz milagres e maravilhas, ele também concede os desejos do nosso coração.
Mas quando ele se levanta e se posiciona em um caso, em alguma ação, é com ele a pessoa. Aleluia. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz que quando Samuel morreu, a partir daquele dia que ele saiu ali e deixou Saul, ele morreu sem ver mais o rei Saul. Creio eu que se ele tivesse visto Saul novamente, ele poderia começar ali a orar ao Senhor novamente e pedir, ele clamou pela vida de Saul. Porque às vezes nós fazemos isso. Mas nós temos que ficar atentos, igreja. Aleluia, Deus. Atentos na vontade, no querer do Senhor. Glória a Deus. Porque a obra do Senhor ela tem que ser feita com zelo, com cuidado. Quando Saul ele não matou o rei dos amalequitas, Samuel teve que matar o rei na frente de Saul, para que aquilo que o Senhor tinha ordenado se cumprisse. Porque ele era obediente a Deus. E para mostrar a Saul que era aquilo que ele teria que ter feito. Ah, mas o Senhor não é um Deus de segundas oportunidades, Paulo? É, igreja. Mas não em todos os casos, em todas as situações. Deus. Depende. E às vezes nós não entendemos. Há situações que não dá mais para se ter uma segunda oportunidade. Não dá mais. Para hoje, para nossa atualidade, há coisas que nós fazemos e às vezes nós queremos uma segunda oportunidade. Mas nós não sabemos se vamos ter uma segunda oportunidade, porque possa ser que o Senhor venha antes. Aleluia. Possa ser que o Senhor venha antes. Então nós não sabemos. O correto é andarmos com zelo na presença de Deus, com obediência a Ele. Ah, mas o Senhor, às vezes, eu sinto que o Senhor não fala comigo. Como é que eu devo fazer? Como é que eu devo agir? Oi, Cristo. Se você pegar a Bíblia, você abrir, você meditar, você vai encontrar Deus falando com você mais coisas, até mesmo do que o que você pediu para Ele falar com Glória você. a Deus. Aleluia. Você vai encontrar, aleluia, Jesus, até mesmo coisas que você tinha dúvidas, coisas que você já vivenciou lá atrás e que você não conseguiu resolver. Deus, Ele fala. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. E dessa forma, cada dia o Senhor, Ele vem trabalhando em nossas vidas e nos falando através da palavra dEle. Deus. Porque às vezes nós queremos somente buscar a Deus para ouvir Deus falar conosco. Ah, mas eu não estou ouvindo Deus falar. Deus não está usando nenhum profeta para poder falar comigo. Não estou sentindo. Quando na verdade, igreja, a maior revelação é a Bíblia. Aleluia. A maior revelação que Deus, Ele fala conosco é através da sua palavra. Glória a Deus. Lógico que Deus, Ele também nos agracia com os dons para sermos usados na obra dEle e também para falar a pessoas. Mas a maior revelação é a palavra de Deus. Aleluia. É onde nós temos um entendimento, uma compreensão. É onde aprendemos a temer. Aleluia, Jesus. Eu creio que nesta noite vai sair daqui pessoas mais temerosas ao Senhor. Aleluia. Porque este exemplo aqui, que o Senhor, Ele nos trouxe nesta noite, do que Ele fez na vida de um rei, é um exemplo do poder dEle, da majestade dEle.
É um exemplo de que o mesmo que levanta é o mesmo que abate, o mesmo que escolhe é o mesmo que tira. É um exemplo, igreja, para nós. Que às vezes nós ficamos, vamos se dizer assim, nos achando. Deus me deu oportunidade de emprego, Deus me deu oportunidade de tal, disso, daquilo, e nós ficamos nos achando. Meu Deus. E vai indo, às vezes até nos esquecemos de que somos servos de Deus, porque ele, creio eu que naquele momento, o rei Saul, ele havia até se esquecido ali do Senhor, da ordenança do Senhor. Se esqueceu que ele era servo. E dessa forma, às vezes, acontece conosco. Se esquecendo que é servo de Deus. Jesus. Aleluia, Jesus. E que temos que cumprir, que seguir. Ah, mas eu não estou em nenhum protocolo para ficar seguindo ordenanças e ordens. Tem que seguir sim, igreja. Aleluia. A ordenança daqui, ó. Sim, meu Deus. Da palavra. Glória a Deus. As ordens de Deus. Aleluia. Porque ela é boa. Ela é perfeita, ela é agradável. A vontade de Deus, ela sempre é perfeita para as nossas vidas. Glória a Deus. Cremos nós que se Saul ele tivesse cumprido tudo aquilo que o Senhor tinha lhe ordenado, ele teria sido sim um rei muito próspero. Mas infelizmente ele não cumpriu. Amém, amados? E eu assim já agradeço a minha rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Até aqui falou o nosso Deus. Amém?